Olá, bom dia. Olá. Aqui sou a Priscila do Núcleo, sou só a anfitriã. A Ok. Rita ainda vai chegar, não é? Sim, eu não liguei o vídeo ainda.
Não, tudo bem. Eu combinei com a Rita que começava esta sessão agora às 2h50. Ela é capaz de chegar daqui a 5 minutos. Ok, quando ela chegar eu posso ligar o vídeo então. Olha, já chegou. Pronto. Muito bem. Olá, Rita. You will make raiva, né? Não é? Mas se calhar podemos passar todos um bocadinho mais Sim, está um rápido. bocadinho contra a luz, sim, sim. Vou tentar fechar aquela janela. Ai. Vamos lá. Ao trabalho. Teste de eficiência. Vamos à pergunta, né? A gente chama de testa. Consegue ver-nos melhor? Conseguem ver-nos melhor? Conseguimos, assim, ainda tem um pouco de luz, principalmente do vosso lado esquerdo, do meu lado direito. Ali está um ponto de luz que dificulta ver. É daqui. É daí, é. Acenda uma lâmpada. Ah, já está melhor, assim. Outra parte. Aham, assim já nos vemos melhor. Está melhor. Mas testa de jeito não melhorou. Sim. Aqui está mais frio do que aí, de certeza. Claro, né? De certeza absoluta. Estou de cascol e tudo, portanto. Eu saí de Portugal com -1 de manhã e cheguei cá com 30. Uma grande diferença. Vamos ver se o Marcelo se junta e o André também. Eu tenho que partilhar o meu ecrã, mas eu ainda não partilhei. Não cai. Nós vamos esperar se calhar mais estes 5 minutos para ver se os alunos do Brasil e os alunos de São Tomé se juntam a nós. Ok. Quantas histórias? Sim. Tia. Quantas histórias? Estão a ver o meu ecrã agora? Sim. Ok. Quando pagamos qualquer coisa assim. Parecem as ondas já, não é? Sim. É tipo uma gota quando jogamos uma pedra No lago. Aham, as ondas se propagam exatamente. e vai falar isso. Ela fala sobre a gravidade. O que é a gravidade? Uma força Tenta esse com dois ainda, não quer? Chicote. E desenho? ainda. Tem que puxar bem a testa. Deixa do Tá jogando que ficou onde? Sim, tem folhas A4. Podem ir anotando as vossas perguntas e depois fazendo. aí eu ando perguntas não. Mas você pega. Então escreve a pergunta para não esquecer. Não? Tens uma boa memória? $1.000. Essa lata aqui eu como lata? Você sabe como funciona lata de 100 GB. 100 GB. Melhor sem terra, vai. 100 GB de uma coisa também. Andar de cuidar com. A única coisa aí. É um discurso que ele fala não, você nem ouviu. Lá, o objetivo é esse. Ó, vai. Nossa, hoje. Não aqui, Você já sabe brincar na rua. Olha!
Pode estar. Se eu respondo isso lá, não sabe. Como é? Quando você continua? Não sabe pápia? Ninguém sabe pápia assim? Aí eu não sabe. Aí, ó. Já tens fome? Não, nem Mulher que ela sempre anda com fome dentro. não deixa em paz. Sempre carrega. Você deve sempre ser. lancha, tá Você vendo? tem que ser um cientista. Nunca você conseguiu misturar. E ele? Como ele trabalha assim? Eu preciso. Como eu disse, você deixa o seu assim. Mulher que fica tudo escrito na tua testa. Ele disse ela que dá pra ver na cara, não na testa. Mas você sabe como é? Na verdade, ele é assim. Nada. Ela tá preparada pra ver. Tanto me ensinei. Eu faço livro. Tu fica da tua testa. Só de perguntar se alguém tá aqui, ó. Como assim? Ele tá comigo, não parece. Não dá pra fazer isso, irmão. Eu não quero que. Só pra olho branco apareceu no meio agora. É só pra perguntar, não é muito difícil. Eu lembro que eu vi você deixa tua herança pra mim. Se você tem herança. Se você está pensando em herança. Assim tá melhor, né? Yeah. Queres fazer? Professor Carlos, Sim? consegue ouvir-me? Sim, estou a ouvir. Nós temos aqui um aluno que já tem uma pergunta para si. Ok. Então, se calhar, vou tirar aqui a apresentação. Eu gostava de vos ver. Ok. Estou a ver. Sim. Diga lá. Esses sons que nós que fala sobre o som do universo, talvez esse som possa ser o som de planetas que já foram destruídos ou coisas assim. Só para enquadrar, nós tivemos a ver a sua TED Talk Certo. sobre o sussurro e os sons do universo. Certo. E daí a pergunta. Ok. Bom, então, esses sons não são mesmo sons. É uma metáfora, uma analogia. Portanto, existe um canal de comunicação que é totalmente distinto do canal eletromagnético. E daí, como estas ondas são totalmente diferentes das ondas eletromagnéticas, fazer uma analogia com a luz e os sons, que também são dois canais que nós utilizamos para apreender a realidade e que são distintos. Existem pessoas que não veem, mas ouvem, e existem pessoas que não ouvem, mas veem. Portanto, são dois canais distintos. E aquilo que eu estava a tentar transmitir é que sempre que há dinâmica, sempre que há coisas a mexer, acelerações envolvidas, e emitem-se estas ondas gravitacionais. E, curiosamente, em alguns casos, por exemplo, quando são as colisões de dois buracos negros, com massas da ordem da massa do Sol, essas ondas gravitacionais, elas têm uma frequência que, se fossem ondas sonoras, podíamos ouvir. Portanto, o ouvido humano é sensível a uma banda de frequências, que vai desde a ordem das dezenas de hertz às dezenas de milhares de hertz. E as ondas gravitacionais em certos sistemas, por exemplo esses, elas têm esse tipo de frequência. Portanto, se pegarmos nessas ondas, na sua forma, e as convertermos numa onda sonora, conseguimos ouvi-las. O que não necessitava de ser o caso, porque as ondas poderiam ter uma frequência de menor que o hertz ou maior que 10.000 hertz, e nesse caso não conseguimos ouvir. Portanto, agora, a tua pergunta, se um planeta fosse destruído, se explodisse por alguma razão,
sim, eram emitidas ondas gravitacionais, é verdade. Mas um planeta é um sistema com uma gravidade baixa. Nós não dizemos isso, nós estamos agarrados à Terra, não é? Parece que a gravidade da Terra é muito forte, e é, para nós, para os nossos estándares. Mas para os estándares de gerar ondas gravitacionais consideráveis, de facto os planetas têm uma gravidade muito baixa. As próprias estrelas, em geral, têm uma gravidade muito baixa. E é preciso ir para os sistemas na natureza que têm gravidade mais intensa e torná-los muito dinâmicos. Por exemplo, 2 buracos negros quase a colidir, para que as ondas gravitacionais geradas estejam com uma amplitude suficiente para que nós as consigamos, enfim, possivelmente medir, e nós conseguimos medir recentemente. Mas tudo gera ondas gravitacionais. Eu estou aqui a dizer-vos adeus ou olá e estou a gerar ondas gravitacionais, só que são ondas realmente insignificantes e que, portanto, não se conseguem medir. Quem sabe, num futuro muito distante, isso venha a ser possível. Não sei se foi clara a minha resposta. Sim, sim. Mas se no caso 2 buracos negros colidirem, quanto tempo demoraria para ouvirmos esse som na Terra? Então, depende da distância a que estão esses buracos negros. Aqueles buracos negros que nós ouvimos quando foi a primeira detecção das ondas gravitacionais, que foi feita em 2015, esses buracos negros colidiram há mais de 1.000 milhões de anos. Na altura em que eles colidiram, a forma mais avançada de vida na Terra eram organismos unicelulares que viviam nos oceanos, porque eles estavam muito longe, porque estes eventos são muito raros, mas o universo é muito grande e, portanto, são raros, mas como o universo é tão grande, esperamos ouvir muitos. Mas as ondas gravitacionais propagam-se, tanto quanto sabemos, à velocidade da luz. Portanto, demorou 1.000 milhões de anos, porque esses buracos negros estavam a uma distância de 1.000 milhões de anos-luz. A viajar à velocidade da luz demorou 1.000 milhões de anos. Por comparação, a idade da Terra é de cerca de 4.500 milhões de anos. Portanto, cerca de 1/4 da idade da Terra. Foi o tempo que demorou a que estas ondas gravitacionais chegassem até nós. Agora, se, por exemplo, no centro da nossa galáxia está um buraco negro muito grande, que tem uma massa da ordem de 4 milhões de massas solares. Se houvesse ali um buraco negro mais pequenino, por exemplo, que caísse para esse buraco negro grande, nós vamos eventualmente ouvir esse sinal, poderíamos eventualmente detectar o sinal. E como este sistema está a cerca de 30.000 anos-luz, o buraco negro que está no centro da galáxia, ou o centro da galáxia, está a cerca de 30.000 anos-luz, significa que demoraria 30.000 anos a chegar até nós o sinal. Portanto, se estiver a acontecer agora um evento desse género, daqui a 30.000 anos, então o sinal chegará cá. Nós já não estaremos cá, infelizmente. Mas, enfim, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos estarão cá e já terão detectores muito mais avançados e já poderão ouvir esse sinal de uma coisa que aconteceu 30.000 anos antes. Portanto, ouvir as ondas gravitacionais é um bocadinho ouvir o passado. Da mesma maneira que quando vemos uma galáxia, estamos a ver a luz que essa galáxia emitiu há muitos anos. Por exemplo, quando olhamos para a galáxia de Andrómeda, a galáxia de Andrómeda está a 1 milhão de anos-luz, significa que vemos a galáxia como era há 1 milhão de anos. Ou seja, a galáxia agora até pode já não existir, pode ter acontecido qualquer coisa e já não existe. Mas nós olhamos e vemos como ela era quando a luz foi emitida, que já foi há muito tempo atrás. Compreende? Olhar para o universo é olhar para o passado. E quanto mais longe olhamos, estamos a olhar cada vez mais para o passado.
Da mesma maneira que eu olhar para vocês agora, como entre São Tomé e Portugal, a luz demorou um bocadinho a chegar, esta comunicação eletromagnética, eu não vos estou a ver agora, no meu agora, estou-vos a ver há um bocadinho de tempo, só que é uma fração de segundo, ou se calhar um segundo, não sei bem, não sei avaliar, depende das comunicações eletromagnéticas. Portanto, eu também vos estou a ver um bocadinho no passado, mas para a velocidade da luz, a Terra é muito pequenina, mas o universo não é assim tão pequenino, e essa é que é a questão. Quer dizer que essa luz pode ser de estrelas, essa luz que nós vemos no universo pode ser de estrelas que já morreram há milhares de milhões de anos. Portanto, a maior parte, as estrelas que vemos no Sol, no céu noturno, são da nossa galáxia. E, portanto, como a nossa galáxia tem, vá lá, uma dimensão de à volta de 100 mil anos-luz, ou assim uma coisa, portanto, no máximo estamos a ver estrelas com esta idade, 100 mil anos. Mas se começarmos a olhar para estrelas noutras galáxias, resolver noutra galáxia uma estrela, por exemplo, na galáxia de Andrómeda, é verdade o que estás a dizer, portanto, em termos de escala de tempo, estamos a ver a galáxia e a estrela como era há 1 milhão de anos. Portanto, podemos olhar muito para o passado, olhando para muito longe. Às vezes pensamos que essa estrela está viva, mas já morreu há very time. Sim, pode acontecer perfeitamente. Que estamos a olhar para uma estrela e neste momento, e é preciso definir com certo cuidado o que é que significa neste momento, mas neste momento a estrela já não existe, já explodiu como uma supernova, se for uma estrela muito massiva, por exemplo, já pode ter uma forma muito diferente daquilo que estamos a ver neste momento. Isso é verdade para o nosso Sol, não é? Quando olhamos para o Sol, não devemos olhar diretamente para o Sol, porque faz mal aos olhos, claro, mas se olharmos para o Sol, vemos como o Sol era há cerca de 8 minutos, porque a luz demorou 8 minutos a chegar desde o Sol até nós. Quando olhamos para a Lua, vemos a Lua como ela era há 1 segundo atrás, porque a luz demorou 1 segundo a ser refletida da superfície lunar e a chegar até nós. Claro que 1 segundo não é muito, 8 minutos não é muito, mas 1 milhão de anos é muito. Portanto, mas o princípio é o mesmo princípio. Mas tem como acelerar esse processo? Tem como? Não percebi. Tem como acelerar esse processo? Pois é, uma boa questão. De acordo com aquilo que nós pensamos, com as teorias físicas que temos e que descrevem a realidade com precisão, de facto a velocidade da luz é um limite para a transmissão de informação controlada. E nesse sentido parece que não, mas há modelos exóticos que inventam outras coisas. E, em particular, poderia haver atalhos no próprio espaço-tempo. Poderíamos ser capazes de olhar para muito longe através de um atalho e, com isso, encurtar o tempo de viagem. Mas isto são especulações teóricas, não existe evidência nenhuma que assim seja. E, portanto, a resposta à tua pergunta conservadora é: não existe nenhuma maneira de encurtar esse tempo de viagem, tanto quanto sabemos. Nem passando de buraco de minhoca. Pois, o buraco de minhoca é um desses atalhos. Eu não quis estar a dizer isso com muito detalhe, mas é uma espécie de atalho no espaço-tempo. Mas é preciso encontrar o buraco de minhoca, que nós não encontramos nenhum ainda. Exatamente, eu estou a falar do buraco de minhoca porque tivemos a ver o Interstellar. Muito bem. Não, na quarta-feira, e então temos também discutido um bocadinho sobre isso. Muito bem, sim senhor. O filme Interstellar é um filme que mistura conceitos que são muito científicos
e muito bem feitos, nomeadamente a visualização do buraco negro, o Gargantua, é feita cientificamente com correção, a imagem de como é que o disco de acreção à volta, a luz é distorcida pelo buraco negro, está muito bem feito, foi feito por cientistas, liderado por um grande cientista. Outras coisas são especulativas, nomeadamente a questão do buraco de minhoca ou outras questões. Portanto, há ali uma mistura entre ciência muito boa e ficção científica, que também é boa, mas é ficção científica. Portanto, não é bem a mesma coisa. Não sei. Eu não ouvi agora. Eu estava a dizer que nós devíamos ter os alunos de São Tomé, mas eu não consigo falar com eles, não sei se eles vão juntar. Ou como... Mas nós temos mais alguém aqui connosco, online. Já reparei. Boa tarde. Oi. Ele é mudo. Quer se apresentar? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Bem, Boa tarde. cheguei um pouco atrasado, mas vamos ver se consigo acompanhar a webinar. Não começou ainda? Não começamos. O Lúcio é aluno? Não, eu sou professor aqui da Universidade de Santo Tomé e Príncipe. Ok. Portanto, se fosse de um período da manhã, conseguia encontrar alunos. Esse período para o curso de Física já não consegui encontrar, não organizei nenhuma... ok. Foi o professor André que passou o link. Não, o link está disponível na página do Wellington Sundi. Qualquer pessoa Exatamente. com acesso à internet pode estar conosco, o que é muito bom. Também tocar bem? Eu trouxe que ele vai depois dessa mania também. Oi. Sr. Carlos, o que é que acha que podemos começar? Sim, claro, eu estou pronto. É só aguardar pela vossa autorização. Portanto, se quiser, eu começo. Tem telescópio lá em casa. Tem telescópio lá na escola. Sim, se calhar. Não dá para faltar uma escola ainda. Está a faltar uma escola, mas eu não consigo falar com eles. Brasil. Está a faltar a escola do Brasil. Ei, gente, tem Brasil está no meio de nós. Ele vai montar um Sim, se legal. calhar podemos começar, professor. Não tem. Ok, Eles está irão bem. juntar-se a nós depois. Muito bem. Sim, senhor. Então eu vou começar. Obrigada. Eu estou a partilhar o ecrã, portanto, vem o meu ecrã a apresentação. Vem? Bem? Conseguem ver bem a apresentação? Sim. Ok, muito bem. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Herdeiro, eu sou professor no Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, na Universidade de Lisboa, aqui em Portugal, e é um prazer muito grande estar a falar com vocês. Eu estarei também em maio para o evento do Eddington at Sunday, e talvez tenha a oportunidade nessa altura de conhecer alguns de vós pessoalmente. De qualquer maneira, vou falar um pouco sobre o que é a gravidade. É esse o título desta palestra. Então, de todas as interações fundamentais, a força gravitacional é a mais familiar. Todos a experimentamos. Sentimos esta força todos os dias, porque atrai todos os objetos, materiais, na direção do centro da Terra. Por exemplo, uma maçã que cai da árvore, cai porque, de alguma maneira, a gravidade a puxa. A gravidade agarra-nos todos ao chão. E é, de facto, difícil vencer a gravidade e escapar da Terra. O que não é de todo tão óbvio
é que esta mesma força é responsável por fenómenos aparentemente tão distintos como a queda dos corpos na Terra, isso é aquilo que de facto nos faz definir a gravidade, mas as marés dos oceanos que sejam causadas pela força da gravidade e de facto pela diferença da força da gravidade em diferentes pontos já não é assim tão óbvio, ou que o movimento das chamadas estrelas errantes, que são, claro, os planetas, e que são estrelas, mas que de noite para noite mudam a sua posição relativamente às outras estrelas ditas fixas, que são mais ou menos fixas. Portanto, que este movimento destas estrelas, de noite para noite, que seja causado pela mesma força da gravidade, a mesma força que nos faz estar colados à Terra. Foi, claro, Isaac Newton que descobriu que todos estes e muitos outros fenómenos são causados pela mesma força gravitacional. No seu tratado, em 1686, chamado Philosophia Naturalis Principia Mathematica, Newton descobriu isto e a lei que rege o comportamento desta força gravitacional para todos estes fenómenos. E por isso mesmo uma lei universal, para um conjunto universal de fenómenos, chamada Lei da Gravitação Universal, que nos diz que quaisquer dois corpos materiais se atraem com uma força que é proporcional ao produto das massas que têm e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. E a constante proporcionalidade, que se chama constante de Newton, ou constante da gravitação universal, que é denotada por G, é uma constante universal. E esta lei foi extremamente bem sucedida, teve muitos sucessos, como, por exemplo, a previsão de um novo planeta e a sua confirmação, o planeta Urano, ou Urano, conforme. Mas, apesar disso, a lei de Newton não conseguia explicar corretamente o movimento do planeta Mercúrio. Existia uma anomalia na órbita que foi descoberta em meados do século XIX, cerca de 1850, pela equipa do grande astrónomo francês Urbain Le Verrier. Até essa altura não se descobriam anomalias, mas depois começou-se a perceber que havia uma anomalia na órbita de Mercúrio. Mas, para além deste problema, muito que se tornou mais e mais claro com o passar do tempo, Newton, que compreendeu como funciona a força gravítica e nos deu uma lei que explica este movimento que estão a ver, como é que um planeta orbita em torno do Sol, ficando numa órbita elíptica. Apesar de Newton ter compreendido isto, a lei de Newton não explicava na sua essência o que é a força gravítica. Explicava como funciona, mas não aquilo que realmente é. E para percebermos um problema que daí advém, podemos imaginar uma experiência conceptual, ainda que académica, que é o que aconteceria se o Sol desaparecesse. Claro que o Sol não pode desaparecer, viola as leis da física, mas como exercício vamos imaginar que o Sol desaparece. Então, o planeta, que estava numa órbita elíptica por causa da força gravítica do Sol, vai deixar de ser atuado por essa força e passar a ter um movimento que é retilíneo uniforme. A questão é, quanto tempo, desde que o Sol desaparece, demoraria o planeta a mudar a sua órbita? E de acordo com a lei de Newton, o efeito é instantâneo. De acordo com a lei de Newton, a gravidade propaga-se a uma velocidade infinita. O efeito é instantâneo. Mas Einstein compreendeu no início do século XX que não podia ser assim. Isto era incompatível com a teoria da relatividade restrita que ele próprio, Einstein, tinha elaborado em 1905.
e que tinha como consequência que os efeitos físicos não se poderiam propagar a uma velocidade superior à velocidade da luz no vazio, que, como sabem, é à volta de 300.000 km por segundo. E isso não é instantâneo. Então, Einstein pensava que se o Sol desaparecia, tinha que haver algum tipo de efeito a propagar-se a uma velocidade não superior à velocidade da luz no vazio. Enquanto se propagava, o planeta continuava o seu movimento normal e apenas quando esse efeito chegasse ao planeta, poderia o planeta saber que tinha o Sol desaparecido e alterar a sua órbita para um movimento retilíneo uniforme. Este efeito não era previsto pela lei de Newton. E a lei de Newton também não explicava corretamente a órbita de Mercúrio. Era necessário uma nova lei da gravitação, em particular consistente com os princípios de causalidade, isto é, desta relação entre causas e efeitos, como o Sol desaparecer e o planeta mudar a sua órbita. Era necessário uma nova lei da gravitação, consistente com os princípios de causalidade da relatividade restrita. E foi este desafio, ou este conjunto de desafios, que levou a Albert Einstein à construção da teoria da relatividade geral, que demorou 10 anos a construir, desde 1905 até à sua forma final em 1915. E, tal como na sua construção da relatividade restrita, que nos ensina que o espaço e o tempo são diferentes daquilo que eram na mecânica newtoniana, são muito mais subtis, para construir uma teoria relativista da gravidade, Einstein procurou quantidades invariantes da interação gravítica. Quantidades invariantes. E acontece que a força de Newton, a força gravitacional de Newton, não é uma delas, não é uma quantidade invariante. Então vejamos porquê. Para isso, consideramos uma experiência na superfície da Terra, e se vamos fazer uma experiência, precisamos de um experimentalista. Cá está ele. E o experimentalista tem um dinamómetro. Um dinamómetro é um pequeno instrumento para medir o peso. Colocamos lá uma maçã e o dinamómetro estica, porque no fundo é uma mola, que quanto maior for a amplitude deste esticar, maior é o peso. Está calibrado de modo a determinar o peso. Então agora o nosso experimentalista vai ser levado para uma experiência em queda livre, na Terra. Temos um helicóptero e o experimentalista é largado com o seu dinamómetro que está a segurar a maçã. Cai. Ele, nessa altura, começa a pensar que a vida de experimentalista não é fácil. E o que acontece é que se olharmos para a queda e fizermos uma pausa, quando comparamos o seu dinamómetro com a mesma situação quando ele estava em terra, é que vemos que enquanto que em terra o dinamómetro com a maçã estava esticado, quando está em queda livre não está esticado. A maçã não está a esticar o dinamómetro porque todo o sistema está em queda livre. Ou seja, ele não mede peso. A conclusão deste pequeno exercício é que o peso pode ser eliminado por uma mudança de referencial. Um observador que esteja em queda livre vê, localmente, efeitos gravíticos idênticos a um observador que esteja no meio interestelar, longe de campos gravíticos e, portanto, onde a gravidade seja negligenciável de todo. Ou seja, termos um observador em queda livre, na Terra, ou um observador que esteja no espaço, onde não há campo gravitacional, para ambos o dinamómetro não está esticado. Nenhum deles mede peso. Então, para os observadores em queda livre, num campo gravítico, as leis da mecânica, se ele fizer localmente uma experiência, são as mesmas que na ausência de gravidade, como se não existisse campo gravitacional.
Esta é uma formulação do chamado princípio de equivalência e que tem na sua essência a igualdade entre a massa dita inercial e a massa gravitacional, que é no fundo aquilo que faz com que os corpos se atraiam. E uma outra perspectiva da mesma coisa é que um peso aparente pode ser criado por uma mudança de referencial. Um observador que esteja acelerado no meio interestelar vê efeitos gravíticos idênticos, localmente, a um observador num campo gravítico com essa mesma aceleração gravitacional. Isto é, se colocarmos agora o nosso experimentalista numa caixa, ele não sabe onde está, a caixa é fechada, está na Terra pousado, então o dinamómetro vai esticar, e estica devido à aceleração gravitacional. Se agora esse experimentalista estiver na mesma caixa, mas a caixa estiver no espaço interestelar, se a caixa não estiver acelerada, então o dinamómetro não está esticado. Mas se a caixa começar a acelerar, o experimentalista fica colado ao chão e o dinamómetro vai esticar e vai marcar um certo peso. Se esta aceleração tiver a mesma magnitude que o campo gravitacional, que a aceleração gravitacional na Terra, o peso que o dinamómetro marca vai ser o mesmo. Portanto, para os observadores acelerados, na ausência de gravidade, as leis da mecânica são, localmente, as mesmas que num campo gravítico com a mesma aceleração gravítica local. Esta é outra formulação do chamado princípio de equivalência fraco. Então, poderíamos estar agora tentados a concluir, da mesma maneira que podemos eliminar o peso, podemos eliminar todos os efeitos gravíticos, mudando para o referencial apropriado. Poderíamos pensar que a gravidade é uma questão de referencial. Mas não é bem assim. A verdadeira assinatura da gravidade não conseguimos eliminar. E a verdadeira assinatura da gravidade são as forças de maré. E para percebermos isso, fazemos uma nova experiência. Desta vez, o nosso experimentalista vai num helicóptero, que é uma nave espacial. E então vai ser largado no espaço, na vizinhança da Terra, e tem duas maçãs. E vai ser largado e ser atraído para a Terra, juntamente com as maçãs, e todos eles são atraídos para o centro da Terra. E, portanto, vão caindo na direção do centro da Terra. À medida que cai, as maçãs continuam a concorrer para o centro da Terra. Claro que acontece alguma desgraça e ele, experimentalista, continua a pensar se deveria ter seguido uma outra carreira diferente. Se olharem com atenção para o referencial do observador em queda, à medida que vai caindo, as maçãs não estão perfeitamente estáticas. Elas vão se aproximando ligeiramente. O observador em queda livre não vê o peso das maçãs, mas vê a diferença do campo gravitacional em dois pontos distintos, porque as maçãs vão ter uma ligeira aceleração relativa, de facto, porque elas querem ir ambas para o centro da Terra. E por isso o observador em queda livre vê as maçãs a aproximarem-se, vê aquilo que se chama o desvio geodésico. Ou seja, à medida que vai caindo, as maçãs aproximam-se um pouquinho. Portanto, o observador em queda livre consegue eliminar a força gravítica, porque o dinamómetro não estica. Mas isso é apenas localmente, porque a variação do campo gravítico de ponto para ponto, que são as forças de maré, ele não consegue eliminar. E o que Einstein compreendeu foi que a característica fundamental da interação gravítica, neste sentido de ser invariante, são as forças de maré.
E a sua teoria da gravitação, que se chama a relatividade geral, é uma teoria das forças de maré. Portanto, na gravitação relativista, Einstein conceptualizava as forças de maré como causando este desvio geodésico, o desvio das trajetórias em queda livre. Ou dito de outra forma, a dependência de posição do referencial em queda livre. Portanto, se tivermos muitos observadores a cair para a Terra, o referencial em queda livre vai ser diferente em todos os pontos, porque a aceleração gravitacional é diferente. E isso faz com que os referenciais em queda livre tenham um movimento relativo. E se afastam ou se aproximam. E este afastamento ou aproximação é que é a assinatura das forças de maré. E, inspirado na relatividade restrita, que lhe dava o comportamento do espaço e do tempo, e da ideia da unificação do espaço e do tempo, e com um golpe de gênio, não totalmente original, porque tinha sido antecipado por outros também, em algum outro contexto, Einstein sugeriu descrever essas forças de maré como a curvatura do espaço e do tempo, utilizando técnicas de uma área da matemática, chamada geometria diferencial, que até eram desconhecidas para a maioria dos físicos daquele tempo. Portanto, em vez de pensar numa força que dependia da posição, Einstein pensou numa geometria deformada, onde este movimento relativo dos referenciais em queda livre é perfeitamente natural. A relatividade geral, que é uma teoria muito apaixonante, mas matematicamente elaborada, pode, no entanto, conceptualmente resumir-se num chavão, que é a matéria e a energia, porque matéria e energia são duas faces da mesma coisa, diz ao espaço-tempo como se curvar. Toda a matéria, toda a energia causa algum tipo de curvatura no espaço e no tempo. Por exemplo, a Terra vai distorcer o comportamento do espaço e do tempo. É um campo gravitacional. E o espaço-tempo diz à matéria como se mover. A matéria continua a mover-se na sua trajetória natural. E quando não há forças, a trajetória natural é um movimento retilíneo uniforme. Mas num espaço curvo, o movimento retilíneo uniforme é aquilo que se chama um movimento geodésico. E que não é uma reta, porque o espaço é curvo, passa a ser uma curva. Mas é essa curva que é a trajetória natural e que dá origem, por exemplo, às órbitas do planeta. No fundo, o planeta quer seguir em linha reta, mas o espaço-tempo é curvo. A lei relativista da gravitação, a relatividade geral, tem consequências extraordinárias. Por exemplo, a expansão do universo, que foi descoberta por Hubble em 1929. Hubble, utilizando muitas observações dele e de outros, observou que, quando olhávamos para galáxias, as galáxias, na sua generalidade, afastavam-se de nós. E quanto mais longe estavam as galáxias, mais depressa se afastavam de nós. E isso não era assim tão fácil de explicar, mas no contexto da relatividade geral, era muito fácil de explicar, argumentando que é o próprio espaço que está a esticar. O universo é todo o espaço e todo o tempo, mas na relatividade geral o espaço e o tempo são dinâmicos e, em particular, pode esticar, contrair, curvar. E, portanto, este afastamento das galáxias, com esta lei que Hubble descobriu, era muito simples de explicar num espaço-tempo curvo que pode esticar. Uma segunda consequência extraordinária foi a previsão de ondas gravitacionais, que
que demoraram 100 anos a ser detectadas e foram detectadas pela primeira vez em 2015. Então, voltando à nossa experiência conceptual, agora o Sol, como todas as outras massas, curva um espaço-tempo. Se o Sol desaparecer, tal como se tirássemos uma massa que afunda um trampolim, uma cama elástica, esse trampolim vai querer voltar à sua forma de equilíbrio. E volta emitindo uma onda que vai curvar todo o trampolim, que se expande a partir do ponto onde estava a massa. Estas ondas, no caso gravitacional, são chamadas ondas gravitacionais, que de acordo com a teoria da relatividade geral se propagam exatamente à velocidade da luz. Portanto, Einstein explicava aquilo que era um problema da lei de Newton. Ou ainda, como uma outra consequência extraordinária, a existência de buracos negros, que são corpos com uma gravidade tão intensa que nem sequer a luz consegue escapar. Temos muita evidência para muitas dezenas destes buracos negros em sistemas binários na nossa galáxia. Esperamos que existam milhões na nossa galáxia, muitos milhões de milhões em todo o universo. E este ano vamos ter a primeira imagem direta de um buraco negro através da medição do que se chama a sua sombra. Como é que o buraco negro curva a luz na sua vizinhança. E há uma experiência que se chama o Event Horizon Telescope que vai lançar a primeira imagem do buraco negro no centro da nossa galáxia, que é uma fonte que se chama Sagitários à Estrela, e também no centro de uma outra galáxia gigante chamada M87. Mas apesar de todos os sucessos da relatividade geral, há muitos mistérios. Por exemplo, o que aconteceu quando o universo era muito pequeno? Ninguém sabe verdadeiramente. Ou o que é que está dentro dos buracos negros? Também ninguém sabe. Ou o que é matéria escura e energia escura, que são componentes do universo que parecem ser necessários para explicar a dinâmica que vemos, mas que ninguém sabe verdadeiramente o que são em termos da física fundamental. Estes e outros são muitos mistérios para desvendar, que trarão certamente muitas surpresas. E, portanto, termino aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor. Temos aqui dúvidas? Não, foi bem claro. É tipo... Eu tenho um bocadinho de dificuldade em ouvir. Eu acho que tenho que falar mais perto do microfone, porque senão não consigo... É tipo, se no caso, se o Sol desaparecesse, a Terra ia sempre ter que andar em linha reta e nós iríamos ver diferentes galáxias e planetas. Não é isso que ia acontecer? Bom, em primeiro lugar, eu quero voltar a dizer, como disse na apresentação, de que o Sol não pode desaparecer. Na natureza as coisas não desaparecem, não é? Portanto, é um exercício meramente académico. A ideia era que houvesse uma mudança brusca do campo gravitacional para percebermos como é que essa mudança brusca era apreendida pelo resto do universo. Ou seja, como é que a gravidade se propaga. Claro que se o Sol desaparecesse, certamente que seria um grande problema para a Terra. Não sabemos muito bem o que é que iria acontecer, porque iria depender da maneira como o Sol desaparecia. Mas se pura e simplesmente tirássemos de lá o Sol, então a Terra não ficava totalmente livre, porque a Terra está a sofrer a atração gravitacional de muitas outras coisas. Claro que existem alguns outros planetas no sistema solar, em particular Júpiter, o maior, e era provável que alguma parte de material começasse a orbitar em torno de Júpiter. Mas para além disso, essencialmente, a Terra está gravitacionalmente presa à galáxia. Ainda que a galáxia tenha muito espaço vazio, portanto a Terra podia, enfim, não havendo um centro aqui no nosso sistema solar como o Sol, podia vaguear eventualmente durante muito tempo até ser capturada por um outro sistema estelar, ou não. Portanto, mas isso aí, enfim, há vários cenários possíveis,
mas deixem-me só voltar a dizer com muita clareza. Lavoisier ensinou-nos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e, de facto, o Sol não pode pura e simplesmente desaparecer. Mas é um exercício académico. Aquilo que vocês podem, de outra maneira, pensar é, imaginem que qualquer um de vocês é uma fonte de campo gravítico, não é? Qualquer massa, portanto, qualquer um de nós. E, em particular, vocês, como qualquer fonte de campo gravítico, exercem uma atração gravitacional sobre qualquer outro corpo que esteja no universo. Portanto, qualquer um de vocês atrai um bocadinho a galáxia de Andrómeda, que está a 1 milhão de anos-luz, muito longe. Claro que é um efeito muito, muito pequeno, mas vocês estão a atrair um bocadinho a galáxia de Andrómeda. Mas agora vocês deslocam-se no vosso dia-a-dia. Vocês estão aqui, depois vão para casa. Então, quando estão na escola, a galáxia de Andrómeda está a ser atraída para a escola. Mas depois vão para casa, a galáxia de Andrómeda está a ser atraída para casa. É assim? Ou seja, quando eu me desloco um bocadinho, um corpo que está a 1 milhão de anos-luz sabe imediatamente que eu me desloquei esse bocadinho para, em vez de estar a ser atraído onde eu estava primeiro, vai ser atraído para onde eu estou depois. E, de facto, de acordo com a lei de Newton, é assim. Se algo muda a sua posição, instantaneamente todo o universo sabe e modifica o campo gravitacional instantaneamente, adaptando-se a essa nova posição. Mas isso não pode ser de acordo com aquilo que nós sabemos e que percebemos no início do século XX sobre causalidade. Efeitos, a relação causa e efeito não se pode propagar com uma velocidade superior à velocidade da luz no vazio. Isso é uma das lições da relatividade restrita. Pelo menos uma relação causa e efeito controlada. Há aqui subtilezas grandes quando entramos com a mecânica quântica. Mas, portanto, Einstein compreendeu, não, isto não está correto. Na teoria de Newton, a gravidade não se propaga. É preciso uma teoria em que a gravidade se propaga. Tal como no eletromagnetismo. O eletromagnetismo era uma teoria onde os fenómenos eletromagnéticos se propagam e havia um mediador, que são as ondas eletromagnéticas. E Einstein tomou essa teoria como a sua referência também, para formular a relatividade geral. Mas compreendeu também que a teoria da gravitação teria necessariamente de ser bem mais complicada. E há muitas diferenças muito importantes entre a gravitação relativista e o eletromagnetismo, que explica os fenómenos eletromagnéticos, que também é uma teoria relativista, mas que tem muitas diferenças relativamente à teoria relativista da gravitação. Professor, eu também tenho uma dúvida. Força. Ou seja, quando nós tínhamos apenas a teoria de Newton, não descrevia perfeitamente a órbita de Netuno. Right? Como é que a teoria de Einstein veio corrigir essa rota? A Rita está-se a referir à órbita de Mercúrio, é isso? Exatamente. Mercúrio. Muito bem. Porque o tal movimento geodésico, que são as trajetórias naturais na relatividade, não corresponde exatamente a uma elipse. É uma elipse aproximada, mas que tem uma correção ao movimento. E essa correção bate precisamente certo com aquilo que era observacionalmente verificado para o caso de Mercúrio. De uma maneira mais, enfim, matemática, a lei de Newton é uma lei muito simples. A lei de Newton diz-nos que os corpos se atraem com uma lei que é o inverso do quadrado da distância. Mas porquê é que haveria de ser exatamente o inverso do quadrado da distância? Porquê é que em vez de ser 1 sobre r ao quadrado, não era 1 sobre r levantado a 2.001?
Porque é que, ou dito de outra maneira, porque é que não tem correções de uma ordem superior, em vez de ser só 1 sobre r ao quadrado? Mas há também outros termos, por exemplo, que podem ser importantes, que decrescem mais rapidamente com a distância. E, de facto, é isso que a teoria de Einstein nos dá-nos correções, em vez de ser só uma lei de 1 sobre r ao quadrado, tem outras correções em ordens mais elevadas na distância. Por isso é que, para sentir essas correções, é importante estar perto do Sol. E é por isso que era para Mercúrio que esta correção se tornou mais importante. Por 2 razões, de facto. Porque a distância ao Sol é menor e por isso mesmo estas correções na distância tornam-se mais importantes, porque elas decaem mais rapidamente com a distância, e também porque a correção relativista, ela é tanto maior, quanto maior for a excentricidade. Se vocês estudaram alguma vez as chamadas curvas cónicas, não sei se estudaram, portanto, o círculo, a circunferência, é uma curva cónica com uma excentricidade igual a 0. E depois nós podemos deformar a circunferência, tornando-a numa elipse, e à medida que ela se afasta da circunferência perfeita, ela vai ganhando e tendo uma excentricidade cada vez maior. Então ela começa assim, redondinha, e depois começa a ficar mais alongada. E a maior excentricidade é na vizinhança de 1. Quando a excentricidade chega a 1, temos outra curva cónica que se chama parábola, já. E então a correção que aparece na relatividade geral é tanto maior quanto maior for a excentricidade. E se forem ver a dados astronómicos, o planeta que tem a órbita com a maior excentricidade é Mercúrio. E Einstein, em 1915, andava muito confundido. Ele estava quase no fim da sua teoria, mas ele tinha algumas dúvidas conceptuais. Estava mesmo muito confundido. E então ele, a determinada altura, tinha várias versões da teoria e pegou numa e ele calculou o avanço que a teoria dava para o chamado periélio de Mercúrio. Porque o que se passa é que a órbita de Mercúrio, que é uma elipse, mas o ponto onde a órbita está mais próxima do Sol, que se chama o periélio, vai avançando de uma órbita para a outra. Portanto, se isto fosse o eixo maior da elipse, então de uma órbita para a outra vai fazendo isto. Mas é um efeito muito pequenino. Só se mede ao longo de séculos, praticamente. Portanto, mas os dados astronómicos começaram a ser muito precisos, no século XIX já. E Einstein calculou esse avanço, que se chama o avanço do anómalo do periélio de Mercúrio, e tinha os dados astronómicos, nem eram muito precisos na altura, mas que já eram suficientemente precisos, e sem qualquer parâmetro ajustável, apenas sabendo os dados orbitais de Mercúrio e as duas constantes da teoria são a constante de Newton e a velocidade da luz, ele obteve, calculando para a órbita de Mercúrio, o número da teoria que batia certo com a discrepância astronómica. Isto foi em novembro de 1915. Einstein diz na sua, bem, enfim, numa biografia que não é dele, de facto, é do Abraham Pais, que ficou tão excitado, mas ele escreveu isso depois, que ficou tão excitado que não conseguiu trabalhar durante 3 dias. Ele tinha assim uma espécie, enfim, ele, embora fosse ateu, tinha uma espécie de religiosidade à maneira dele. Ele disse que era como se Deus tivesse falado com ele, porque só com a matemática, só com aquela perspectiva conceptual, ele conseguiu retirar aquele dado que batia certo com a natureza num mistério que estava lá há muito tempo. Pronto, mas voltando então à questão, esta anomalia existe para todos os planetas, só que é maior para Mercúrio, que era observável já com os dados na altura, do que para todos os outros. Mas claro, todos os outros também têm essa anomalia. Porque no fundo, em termos conceptuais, a relatividade geral é muito diferente da teoria de Newton. Mas em termos práticos, para o sistema solar, é na fórmula da gravitação universal apenas uma pequena correção. Depois tem outros sistemas onde a teoria de Newton já nem consegue descrever as coisas, mas são sistemas muito
exóticos, como o início do universo, descrever ou as ondas gravitacionais ou buracos negros, aí a teoria de Newton, pura e simplesmente, conceptualmente, não consegue chegar lá. É preciso entrar com noções distintas. Mas no sistema solar, como a gravidade é relativamente baixa, é apenas uma pequena correção. E por isso, aquilo que se faz é utilizar a fórmula de Newton, mas considerar essas correções, que se chamam as correções pós-newtonianas, para descrever o movimento. Muito obrigada. Mais alguma dúvida aqui? Força. Força. Estávamos a assistir essa tua apresentação sobre sussurro e eu vi, Rita mostrou-nos porque a Terra tem uma força gravitacional maior do que no espaço. Outros, com relação a outros planetas, estavam a falar por exemplo, da Lua. E lá, nós ficamos assim, tipo... Mais suspense. Mais suspense. Não somos tão atraídos, não é? E na Terra a gente anda assim normal, porque coisa. Eu queria saber que se é só as coisas que estão na Terra que são atraídas para a Terra ou tem coisas também que estão no espaço que a Terra atrai a ela. Não, claro que a Terra, o campo gravitacional da Terra, a capacidade da Terra atrair coisas, verdadeiramente só morre no infinito. Mas, a determinada distância, o que vai acontecer é que há outros corpos que se tornam mais atrativos do que a Terra. Pensa no sistema Terra-Lua. A Lua está a orbitar em torno da Terra. Portanto, a Lua está a ser atraída para a Terra. De alguma maneira, a Lua está sempre a cair para a Terra, mas como o espaço é curvo, está sempre a falhar a queda. Se tu tiveres agora um terceiro corpo entre a Terra e a Lua, esse corpo vais afastando da Terra. Se o largares, ele cai para a Terra. Mas se estiveres um bocadinho mais afastado, ele ainda cai para a Terra. Mas vai chegar a um ponto, que é um ponto entre a Terra e a Lua, que está mais próximo da Lua, onde a força gravitacional da Lua é exatamente igual à força gravitacional da Terra. E se metesses lá, nesse ponto, um corpo, ele não caía nem para um lado nem para o outro. Esse ponto é instável, portanto, não é fácil meter lá uma coisa e ficar lá, mas é possível, há um ponto de equilíbrio. E a partir desse ponto, mais próximo da Lua, então as coisas começam a cair para a Lua. Quando os astronautas estavam na superfície da Lua, eles tinham que ter um mini foguetão lá para conseguirem escapar da gravidade da Lua. Porque a Lua tem gravidade, apesar de ser menor do que a da Terra. Eles, quando dão saltos lá, saltam muito mais que na Terra. Porque, para o mesmo impulso, como o campo gravitacional é menor, conseguem, com aquela velocidade inicial, chegar mais alto. Mas não conseguem só com um salto escapar da Lua. Tinham que ter um foguetão. E esse foguetão permitia-lhes escapar da Lua. Portanto, na superfície da Lua, a força gravitacional da Lua é mais intensa e ganha à força gravitacional da Terra, lá na superfície da Lua. Certo? Portanto, os campos gravitacionais de qualquer objeto que seja fonte de campo gravitacional estendem-se, de acordo com aquilo que sabemos, estendem-se sempre até ao infinito, mas tornam-se muito pequenos e, portanto, negligenciáveis. E há de haver um outro corpo, outra fonte de gravidade, que se torna dominante a determinada altura. Deu para perceber um pouco? Ficou mais claro ou não? Sim? Não? Se não ficou, podes dizer. Ficou. Mais uma dúvida? Mais uma dúvida aqui? Vimos que tem um desvio geodésico que qualquer coisa que está se está vindo uma trajetória vai cair no ponto se
Eu quero saber como que é calculado direção ou área que, por exemplo, um meteoro está a cair, ele vai mudar de trajetória constantemente. Quanto mais ele aproxima da Terra, a trajetória vai mudando, não é isso? Portanto, quando falamos, por exemplo, de um meteoro que está a cair para a Terra, a trajetória desse meteoro é muito bem descrita pela lei de Newton. Portanto, e o que se faz em geral é pensar nesse meteoro como se fosse apenas um ponto e estudar como é que aquele ponto com aquela massa, qual é a trajetória, dada uma certa velocidade inicial, como é que é na vizinhança da Terra. Isso permite calcular a sua órbita. Depois, para fazer a coisa precisa, tem que se levar em conta a atmosfera, quando entra, o atrito, o facto da Terra não ser perfeitamente esférica. Há muitas correções. Mas o desvio geodésico é um pouco diferente. O desvio geodésico tem a ver com diferentes pontos do meteoro serem atraídos com uma força que é ligeiramente diferente. Na Terra, imagina que o teu meteoro tem 10 metros de largura. É uma espécie de uma bola, tem 10 metros. A força gravitacional de um lado do meteoro, a força gravitacional devido à Terra, e do lado mais próximo da Terra do meteoro, ou do lado mais afastado da Terra do meteoro, é diferente. Em particular, a força gravitacional do lado mais próximo da Terra é mais intensa, porque está mais próximo. Então, a Terra quer puxar aquele lado do meteoro um pouco mais do que o outro lado. Mas, para o caso do meteoro com 10 metros de largura e a Terra, isso não é um problema. Agora, se esse meteoro se aproximasse de um buraco negro, bastante, o que acontecia é que estas forças, a diferença de força de um lado e do outro, vai se tornar muito grande. E então pode desfazer o meteoro. Se eu estiver, imagina, se tu estiveres a cair para um buraco negro, os teus pés, estás a cair de pés, não é de cabeça, é de pés, na direção radial. Os teus pés estão mais perto do buraco negro e estão a ser puxados, a força gravitacional é maior do que na cabeça. E perto de um buraco negro este gradiente é tão grande que tu vais ser desfeito, vais ser esticado, tornado em esparguete. Vocês sabem o que é esparguete, não sabem? É um fenómeno de esparguetificação. Estão a ver? Então, és esticado na direção radial e és contraído na direção ortogonal, transversal. Portanto, as forças de maré funcionam assim, são forças quadrupolares. Assim. E, portanto, isso é que são as forças de maré. É a diferença do campo gravitacional de ponto para ponto. E isso é que é verdadeiramente invariante, porque a força gravitacional, quando estamos em queda livre, não a sentimos. Aliás, não sei se vocês sabem, fazem-se voos parabólicos, de vez em quando, fazem-se experiências em voos parabólicos. E para o espaço é muito caro, onde não há gravidade. Ou não há, quer dizer, claro que há, mas é microgravidade. E, portanto, há certas experiências científicas que requerem condições de microgravidade. E então, em vez de ir para o espaço, que é muito caro, o que eles fazem é, alugam um avião, fazem um voo no avião, que é mais barato ainda assim, e a determinada altura, desligam os motores do avião, ele vem com uma velocidade e começa a cair. Como tem velocidade, é que eles chamam de voo parabólico, a trajetória é uma parábola. E dentro do avião, enquanto está a cair, claro que depois vão ligar os motores, não o deixam cair até ao fim, mas dentro do avião, quando está a cair, tem uma situação de microgravidade. Praticamente a ausência de gravidade. Se estiverem dentro do avião, estão lá, a flutuar naquela situação de imponderabilidade. E isso permite fazer certas experiências, chamam-se voos parabólicos. Portanto, nesse referencial, que é o referencial que está em queda livre, a gravidade essencialmente desapareceu. Mas
O que não desapareceram foram as forças de maré. Essas estão sempre lá. E a teoria de Einstein baseia-se nesse princípio. Claro que como chegar dessa ideia, desse princípio a uma formulação matemática, tem muito que se lhe diga. É preciso estudar matemática e física. Mas conceptualmente é isso e é muito interessante. Mais alguma dúvida aqui na sala? Sim. Nós estávamos também a assistir filme de NASA. Interstellar. Hidden Figures. Estrelas Estrelas além do tempo. além do tempo. Estrelas Além do Tempo. E vimos que uma aeronave que eles usaram que é para ir para espaço, que essas aeronaves sempre caíam no mar. Eu queria saber por que ele não cai na Terra, que sempre cai no mar. Porquê é que as naves caíram no mar? Bom, olha, eu também não sei, mas eu posso especular várias coisas. Imagino que estejas a falar das missões Apollo, não é? Portanto, no caso do programa espacial norte-americano, havia as missões antes do Space Shuttle, portanto, que eram missões em que não tinham um vai-vem, e depois eles passaram para um vai-vem, que era uma espécie de um avião que lhes permitia regressar e aterrar numa pista, não é? Portanto, imagino que estejas a falar dessas missões que caíam, portanto, que voltavam, mas não no Space Shuttle, não num vai-vem espacial. Os soviéticos nunca tiveram um vai-vem. Pronto, em primeiro lugar, eu acho que não tem de cair sempre no mar. Acho que algumas poderiam cair em terra. Mas 2/3 da superfície do planeta é mar, portanto a probabilidade é maior. Se calhar havia algumas vantagens técnicas, portanto, de não correr mal, digamos assim, em cair no mar. Sempre é uma superfície mais mole no caso de alguma coisa correr mal. Mas não penso que houvesse uma restrição de tem que ser no mar. Agora, se é em terra, tem outros riscos acrescidos. Quer dizer, se é em terra, o acesso pode ser mais difícil para ser numa zona muito deserta. Não é? Se for no meio do deserto, para não bater em nenhuma casa. Se vão para um sítio onde há pessoas, pode cair em cima de alguém. É aborrecido, não é? Não pode ser. Então, e por outro lado, se é no deserto, num sítio qualquer onde ninguém vive, também chegar lá pode ser mais complicado. Então, deve haver também um aspecto logístico para isso. Quer dizer, se é no meio do Pacífico, eles sabem mais ou menos onde é, têm lá uns navios à espera, enquanto que se é no meio do deserto do Saara, para evitar que vá destruir casas, porque aquilo nunca deve cair muito bem no sítio que planeia. Agora, certamente que sim, mas nos primórdios, no início do programa espacial, eu acredito que não caía exatamente onde eles previam. Caía mais ou menos ali. E mais ou menos ali podia ser num raio de 100 km, não é? E, portanto, imagino que a coisa podia correr mal se fosse em terra, não é? Em vez de ir no deserto, não, de cair em cima de um prédio e era muito aborrecido. Portanto, o melhor era apontar para um sítio onde, num raio de milhares de quilómetros, não havia nada. E, portanto, eu diria que provavelmente é por isso, mas não tenho a certeza, não tenho a certeza. Mais alguma dúvida aqui? Sim. Sobre. Falando da queda de paraquedas, por exemplo, que vai de avião ou helicóptero, algo assim, depois vai cair de paraquedas. Lá é ar, né? Então é força gravitacional da Terra que puxa eles para baixo, porque eles podiam ter... Calma, faz O que é que queres pergunta. perguntar? Eu quero perguntar assim, paraquedas, já não está na paraquedas, está no ar. Por que não sobe? Em vez de É a força da gravidade. exatamente. Então quer dizer que força gravitacional da Terra é que puxa eles para baixo, né? Sim, mesmo quando estás no ar. Como o professor disse, só há um ponto muito longe da Terra onde poderia ser puxado já para a Lua, mas já é muito, muito longe da Terra.
É muito difícil É de muito calcular. perto de Lu. A empatada. Professor, eu tenho uma pergunta. Tipo, quais são os pontos da Terra que têm menos gravidade? Então, pensa lá. Quanto mais longe estiveres do centro da Terra, menor é a gravidade. Então, assim, a primeira resposta, pois há subtilezas, porque a Terra não é perfeitamente uniforme, a sua densidade, etc. Mas qual é o ponto na Terra onde pode estar mais longe do centro da Terra? Monte Everest, né? Na montanha mais alta. Portanto, se tu estiveres no pico Everest, que tem 8.800 metros de altitude relativamente ao nível médio das águas do mar, provavelmente é o ponto onde estás a tocar a superfície da Terra, onde o campo gravitacional é mais baixo. Provavelmente, porque há aqui algumas subtilezas. Pode haver, por causa da distribuição da massa da Terra, como eu disse, não é perfeitamente uniforme, um outro pico que seja ligeiramente mais baixo, mas que tivesse uma gravidade um pouco mais baixa. Mas eu diria, acho que essa seria a minha tentativa também, seria no pico Everest. Vimos que naquele filme Interestelar, vimos que quanto mais longe da Terra estivermos, o tempo é diferente. Será que no Monte Everest nós envelhecemos mais lento? Não quer dizer isso? Não, mas a cidade é diferente. Mas as diferenças aqui na Terra entre o nível do mar e o Monte Everest não são grandes o suficiente para tu sentir essa diferença. Mas sempre. Então, nanosegundos. Com certeza. Esse professor, esse cientista estava falando naquele dia. Ele disse que na ficção científica, falando de buraco de minhoca, ele disse que no ponto da entrada, quando você sai mais jovem, uma coisa assim. Tinha a ver com a ida ao passado, mas isso é um assunto que nós podemos discutir depois, que não tem agora propriamente a ver com a gravidade. Minha pergunta. Podemos agradecer ao professor pelo tempo que disponibilizou para estar connosco. Uma salva de palmas. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês e, como eu disse no princípio, espero que em maio, quando for aí para o evento, que haja a oportunidade de conhecer alguns de vós em pessoa. Sim, este grupo vai fazer parte também de algumas celebrações do centenário e, portanto, com certeza que o professor vai ter a oportunidade de os conhecer. Muito bem. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigado, então. Tudo bom para vocês. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Boa tarde.